Olá pessoal, aqui professor Dalmir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o domínio, a imagem e o gráfico da função cosseno, estudando também o período e sua amplitude. Barbadinha. Tá? Então, a função cosseno. Tá? Então, nós chamamos de função cosseno a função f de r em r, definida pela lei que relaciona a cada x pertencente aos reais o número real y igual ao cosseno de x. Tá? Veja que é uma definição semelhante como a gente definiu a função seno. Tá? Em símbolos, então, tem f de r em r, quer dizer, o domínio está dentro dos reais e a imagem dentro dos reais. Então, para cada valor x do domínio, vai corresponder um único valor y como imagem, que é o resultado do cosseno de x. Então, aqui no círculo trigonométrico, né, então a mesma coisa, tem um arco, né, AP, né, simbolizado pelo x, então o arco x, com ângulo central alfa. Né? Então eu pego a extremidade, o ponto P aqui, que é a extremidade do arco X, né? Esse ponto P é a imagem do número real R, né? Do número real X pertencente aos reais. Então eu projetando agora o ponto P no eixo X, que é o eixo dos cossenos, a distância até o centro vai me dar o cosseno de X. Tá? Então para cada arco X aqui da circunferência trigonométrica, eu vou projetar a extremidade aqui no eixo X, para determinar a distância na horizontal, que é o cosseno. Tá? Veja que cada arco que eu for projetando aqui, se o arco está no segundo quadrante, vou projetando aqui, vai ter valores negativos aqui, até chegar aqui, que é o menos 1. Depois, quando chegar no terceiro, também, ó. Daí vai chegando, quando chegar aqui no 3π sobre 2, vai dar 0. E depois, voltando para cá, vai dar até 1. Então, veja que o maior valor do cosseno que eu tenho é 1, e o menor é menos 1. Então, que nem a função seno, a imagem da função cosseno também é de menos 1 a 1. Tá? E o domínio é os reais, eu posso dar para o valor do x aqui, arcos aqui dentro dos reais, que são em radianos. Tá? Então o domínio são os reais e a imagem vai de menos 1 a 1. Tá? Barbadinha. Tá? Então o gráfico da função cosseno. Então vamos considerar f de x cosseno de x como sendo a nossa função mãe do cosseno. Né? Depois podemos comparar com essa função aqui, a mais simples de todas. Então vamos fazer a tabelinha aqui, né? Valores de x e y. Então da mesma forma que no seno, pedindo ajuda aqui do círculo trigonométrico, né? Nós vamos marcar aqui de preferência esses arcos aqui, ó, o 0π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, onde o cosseno vai dar número inteiro aqui. Ó. Então, 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Veja que o período aqui é 2π. Ó. Quando eu der a volta completa, né, de 0 a 2π, eu tenho 2π. Se eu continuar aqui, vou dar mais uma volta completa, vou andar mais 2π. Tá? Então, o cosseno de 0, se eu tenho 0, o cosseno já está sobre o eixo do cosseno. Tá? Então, ele vale 1, já é esse comprimento 1. Agora, quando é π sobre 2, se eu projetar a extremidade aqui, vai dar 0. Não tem distância na horizontal. Então, o cosseno de π sobre 2 é 0. O cosseno de π aqui ó, é menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 aqui é 0, levando para lá dá 0. E o cosseno de 2π coincide com o ponto do zero aqui, ó, que é 1. Tá? Então, nós temos aqueles valores inteiros que são melhores para a gente marcar no gráfico. Tá? Então, ó, nós temos esse gráfico aqui. Tá? Eu já fiz direto aqui, porque a gente já está acostumado com seno. Só que agora a característica do gráfico do cosseno, que é a função mãe, em vez de começar na origem, ela começa lá no 1. Ó. Veja que o seno começa no 0, 0, daí vem assim, e o cosseno começa aqui. Tá? Então, ó, 0, 1, ó, se o x é 0, o y é 1. Se o x é π sobre 2, o y é 0. Ó, π sobre 2 é 0. Se o x é π, o y é menos 1. Ó. No π, está aqui no menos 1. Ó. Tá? Se for 3π sobre 2 é 0. E se for 2π é 1. Ó. Esse ponto equivale a esse aqui. Tá? Então, aqui eu tenho, ó, ele vem lá em cima, desce aqui embaixo, sobe, como se voltasse esse ponto aqui. E depois, quando ele continuar, ele vai descer e vai fazer essa mesma curva. Então, o período aqui é 2π. Vejo que a amplitude aqui é 1, ó, né? Essa distância, né, do ponto médio aqui é o ponto mais alto, né? Vale 1. E a mesma coisa, pegando os arcos notáveis aqui, ó, de 0 a π sobre 2, ó, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, o cosseno de π sobre 6 ó, é 0,866. O cosseno de π sobre 4 é 0,707. O cosseno de π sobre 3 é 0,5.
Tá? Então, por isso que dá essa curva aqui. Tá? Veja aqui, eu tenho amplitude, tá? Então o gráfico com domínio no intervalo de 0 a 2π, tá? Restringindo o domínio. Tá? Imagem de -1 a 1, tá? Barbadinha, tá? Período 2π. Tá? Então, continuando aqui, ó. Então vamos ver um gráfico, né, com o domínio da função dos reais, é um gráfico mais completo, imagem de -1 a 1, período 2π e amplitude 1. Ó. Tá? Então, ó, gráfico dentro dos reais, agora, o domínio, né? Tá? Imagem vai de -1 a 1, o período é 2π e a amplitude é 1 aqui. Ó. Tá? O período aqui é 2π, ó, tá? E assim por diante. Tá? Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário e divulga nossos vídeos com os colegas. Na próxima aula, nós vamos continuar trabalhando com o gráfico da função cosseno.